Vamos lá. Aula de número 19, cujo título é A Escritura é Confiável, e nós vamos falar hoje sobre a suficiência das Escrituras. Quantos aqui já ouviram falar da suficiência das Escrituras? Podem levantar a mão, gente. Tá, olha, a gente está numa sala de aula agora, tá? É aqui onde a gente pode errar. É aqui onde a gente pode, inclusive, quando alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, é aqui que a gente pode errar. Ali a gente não pode errar, né? Quando há a pregação da palavra, quando há o ensino, onde há a proclamação, ali a gente, embora a gente seja falível, né? Ali a gente tem que ser bastante ortodoxo, né? Tem que ser bastante reto quanto ao que a Escritura diz. Mas aqui a gente está aprendendo e aqui a gente pode fazer as perguntas mais difíceis e a que a gente acha mais... isso daqui eu não vou perguntar porque é bobeira, né? Então é aqui onde a gente pode errar, irmãos. E eu quero tirar essa tensão que está sobre mim. Então vamos lá. É diferente, né, quando a aula de terça-feira é um grupo menor e há uma melhor interação, né? Eu nunca dei aula aqui na EBD aqui. E já é diferente, né? Eu sei que os irmãos já ficam acuados em perguntar ou dizer alguma coisa ou falar qualquer coisa, mas por favor, participem, tá? Quando eu falar abre a escritura aí, por favor, os irmãos me ajudem nisso também. Então vamos lá, suficiência das escrituras. Nós vamos trabalhar aqui com 5. São 5 pontos, irmãos. Primeiro, eu vou fazer uma explicação da doutrina, né? E eu dividi aqui em 2 partes, as quais são a suficiência das Escrituras para vivermos a santidade e maturidade cristã e a suficiência das Escrituras para nos dar tudo aquilo que precisamos saber a respeito da obra redentora. 2 coisas. Depois nós vamos caminhar para a pergunta: ainda há revelação divina hoje? Em seguida, a Bíblia nunca esteve limitada ao tempo. E por fim, nós vamos tratar sobre seitas ou religiões que tratam ou têm um escrito ou algo de pé de igualdade com as Escrituras. Então nós vamos caminhar dessa forma e, enfim, as implicações práticas para as nossas vidas. Então vamos lá. O conceito de suficiência das Escrituras, ele deriva, obviamente, da sua inspiração. Se somente as Escrituras sagradas são aquilo que é divinamente soprado ou inspirado, então nenhuma outra fonte de autoridade pode ser equiparada à Escritura. Não há outra fonte onde o cristão possa achar orientações infalíveis para a vida. Já se perguntou isso? Qualquer coisa, né? Quando a gente vai ler um livro, você já deve ter se perguntado: esse livro é confiável? Ou o quanto disso daqui eu posso confiar? Ou quanto disso daqui eu posso dirigir a minha vida? Ou quanto disso daqui eu posso colocar em prática
na vida. Então, não há outra fonte onde o cristão possa achar orientações, e essa palavra, infalíveis para a sua vida. A tradição, embora considerada na teologia, não pode ser comparada com a Escritura, no sentido de só há uma coisa que é infalível, é a própria Escritura. E não há nada que se compare ou não há nada que se iguale à Escritura. E quando isso acontece, geralmente ocorrem em erros, como nós vamos ver hoje também. Então, vamos lá. Explicando a doutrina. Primeira coisa, a suficiência das Escrituras. Os irmãos perceberam que não é slide, né? Pois é por causa da minha semana mesmo, irmãos. Me perdoem aí, vocês vão ter que acompanhar de ouvir mesmo só. Então vamos lá, explicando a doutrina. A suficiência das Escrituras para vivermos a santidade e maturidade cristã. Por favor, abra 2 Timóteo 3, verso 16 ao verso 17. É interessante, irmãos, que muitas pessoas estão prontas a assumir e prontas a dizer que o que nós precisamos saber a respeito de salvação, a respeito de vida eterna. Oi? 16, 17. A respeito de vida eterna, a respeito de salvação. Tudo que nós precisamos saber, geralmente, em grande maioria, estão prontos a dizer: nós encontramos nas Escrituras. Mas, às vezes surge o problema quando se pergunta: e para nós vivermos o dia a dia de hoje? E para vivermos, e para tomadas de decisões? E para aconselharmos uns aos outros? E para crescermos em santidade? E para proclamação, quem sabe? Ela é suficiente? E algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas podem tropeçar aí, né? E esse é o ponto aqui que nós vamos ver agora. 2 Timóteo 3, 16, 17, alguém pode ler? Senhor Fábio, vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. Olha que boa palavra. O apóstolo Paulo, ele diz, divinamente, toda a Escritura é inspirada, o divinamente soprada. Nós já aprendemos isso, já foi dito isso a semana passada, na aula da EBD. E acrescenta, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certo? Isso mostra que nada além das Escrituras é necessário para produzir ensino, repreensão ou confronto, correção ou restauração e o contínuo e disciplinar crescimento educativo na justiça. Assim, a Escritura é tudo o que alguém precisa para alcançar o nível mais elevado, nas palavras do pastor Jonatas, mais elevado de santidade e produtividade espiritual neste mundo. Prestaram atenção no que a Bíblia diz? Ela é divinamente soprada, ela é útil para... E não é só útil no sentido de, isso daqui é útil para isso, Mas no sentido de suficiência também.
E isso é confirmado no verso 17. Você leu o verso 17? Leu, né? O que diz o verso 17? Prestem atenção em duas palavras. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. As duas, perfeito já diz tudo, não é? Calma aí. Qual é a instrução perfeita? Qual é o conselho perfeito? Qual é a correção perfeita? Está nas Escrituras, a fim de que o homem de Deus ele tenha uma vida que reflita em santidade e no agrado do Senhor. E também, nas Escrituras, nós encontramos tudo aquilo que nos habilita perfeitamente para toda boa obra. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, diz algo semelhante. Ouçam. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo. Em outra versão vai dizer o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, sim, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida santa, para viver uma vida agradável a Deus, para sermos restaurados, para sermos instruídos na justiça e andarmos na justiça. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos neste livro. Olha só. Quem pensou uma coisa dessa, não é? O Senhor, irmãos, o Senhor nos deu alimento suficiente para vivermos durante os nossos dias aqui. Nós não podemos dizer que está faltando alguma coisa. Ou mesmo, e isso pode ser perigoso, aspirar algo a mais, o que implicaria que, nesse sentido, que já está faltando alguma coisa. Não é? Então, todas as coisas nos foram doadas, conduzem à vida e piedade pelo pleno conhecimento. Então, sim, a suficiência das Escrituras, as Escrituras são suficientes para vivermos a santidade e maturidade cristã. Próximo. A suficiência das Escrituras para nos dar tudo aquilo que precisamos saber a respeito da obra redentora. Eu acho que isso daqui é o ponto passivo, não é? O que nós precisamos para sermos salvos? Onde nós encontramos isso? Em qual lugar? E a resposta não pode ser outra numa igreja cristã, né? Nas Escrituras. E não é nas Escrituras, é somente nas Escrituras. Somente nas Escrituras nós encontramos tudo aquilo que precisamos saber a respeito da obra redentora do nosso Senhor, de salvação, de vida eterna. Então vamos lá. 1 Pedro 1:23 diz o seguinte: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. O que está dizendo aqui? Que as Escrituras, mediante as Escrituras, usadas pelo Espírito Santo, é que nós somos salvos, é que nós somos regenerados por Deus, e essa semente ela é incorruptível, diferente de todas as outras sementes que são corruptíveis. Abram, por favor, em Lucas 16. Lucas 16, a partir... Sabe a parábola do rico e Lázaro? A partir
no verso 19 está a parábola. Mas ouçam primeiro 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 4, que diz: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa expressão aqui, ao pleno conhecimento da verdade. Nós encontramos aonde? Nós encontramos nas Escrituras também. E essa parábola aqui, irmãos, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela pega num ponto específico aqui que muitos cristãos caem hoje. Todos nós sabemos. Todos aqui conhecem a parábola do rico e Lázaro? Sim, né? Então vamos lá. Existia o rico, existia Lázaro, que ele é pobre, ele ficava lá na porta do homem rico. Os dois morreram, certo? Um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi de arrasta, né? Como o carioca fala. Não, ele foi para o inferno. E lá no inferno, ele começa a fazer o quê? No inferno, verso 23. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A resposta de Abraão. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não! Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Confia em mim, né? Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Percebem? O rico ele tem uma ideia melhor, né? O rico aqui da parábola, tá? O rico aqui da parábola ele tem uma ideia melhor do que a ideia do próprio Deus, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas aqui está claro a suficiência das Escrituras. O rico ele implora por misericórdia e ele vê que ele não consegue, ele não vai encontrar misericórdia, então ele faz um pedido: envie Lázaro para a minha casa para que ele dê testemunho aos meus irmãos, a fim de que eles não venham também para cá. E Abraão diz: não, eles têm os profetas e Moisés. Tá? E o rico ele fala: não, né? Não, pai Abraão. Se eu pudesse parafrasear, ele diria algo assim: não, eu tenho experimentado isso daí não é suficiente.
Isso não é o bastante. Ele precisa de algo a mais. Eles precisam de algo em que possam descansar com confiança. Moisés e os profetas, pai Abraão, segundo a minha experiência, não é o bastante, não é suficiente. E Abraão, ele responde, ele corrige, né? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, para Abraão, não há algo mais convincente e não há algo mais fácil de você crer do que através das Escrituras. Tá? Percebam. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite entre os mortos. A ideia é, olha, em Moisés e os profetas há um convencimento, há tudo claro, há tudo exposto com clareza. E se eles não conseguem compreender, e se eles não conseguem ser convencidos através disso, nada mais vai convencer, mesmo que ele veja alguém ressuscitando dentre os mortos. Abraão está dizendo, eles têm tudo o que eles precisam. Eles não precisam de mais nada. Eles têm a suficiência da revelação de Deus. Eles devem ouvir isso. E acredite, esse é o modo mais fácil deles serem convencidos. Porque se eles não forem convencidos por isso, não há mais nada que se possa fazer para que eles sejam convencidos, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, as Escrituras são suficientes, sim, para nós vivermos uma vida em santidade e maturidade cristã. E, um ponto passivo, né, ela é suficiente para a nossa salvação também. Suficiente para nos revelar tudo aquilo que precisamos saber a respeito da salvação. E somente ela é suficiente para isso. A ideia é que tudo que Deus quer que nós creiamos sobre si mesmo e sobre a sua obra redentora está revelado nas Escrituras. E aqui, sim, tudo. Assim nós temos tudo o que precisamos confessar e crer a respeito da obra redentora de Deus. Abram, por favor, em Números 11. Essa história aqui revela algo também para a gente. Números 11, verso 1 ao 9. Por favor, alguém pode ler? O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda a parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial,
Sobre este também caía o maná. Talvez você esteja pensando, eu acho que ele escolheu o texto errado, né? Eu acho que era até o verso 6. Mas, irmãos, prestem atenção no verso 6. Tá? O que diz o verso 6? Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Né? A ideia aqui. A ideia é que o povo de Israel estava considerando que aquilo que Deus tem dado a eles não era suficiente. Não era o bastante. Então surge o quê? Surge a murmuração no meio do arraial. Eles começam a pedir mais coisas. E a ideia, né, é que nós não podemos dizer isso a respeito do alimento que Deus tem dado à sua igreja. Tudo aquilo que Deus tem dado à sua igreja, né, na sua palavra, que é verdadeira comida ou verdadeira bebida, se a gente puder falar assim, né, é suficiente. O Senhor sabe o que Ele tem feito, o Senhor sabe o que está fazendo, e o Senhor espera que o povo acolha isso não com murmuração, mas confiando no Senhor, confiando que aquilo que o Senhor tem feito, que aquilo que o Senhor tem dado, é suficiente para que eles passem pelas circunstâncias ou para que eles vivam neste mundo, para que eles vivam a vida cristã. Na versão Ara está: agora, porém, seca-se a nossa alma e não vemos outra coisa senão este maná. Olha só. Isaías 8, 19, 20 diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Isso daí está na versão Ara, tá? Que chiureiam e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultará os mortos? Aqueles que não têm nenhuma participação no reino de Deus, aqueles que não têm nenhuma compreensão da plena revelação ou da plena verdade de Deus revelada na sua palavra. Então o Senhor conclama: olha, é sério, né? Lembrei do grupo essa semana, né? É sério? É sério que para viver a vida cristã, para viver uma vida espiritual, em santidade, em maturidade cristã, nós vamos consultar outra coisa, ou aquilo que está fora do nosso arraial, aquilo que está fora das Escrituras? Então o Senhor conclama: quando disserem a vocês, olha, consultem os necromantes, os adivinhos, né? Essas palavras são muito fortes, mas pode ser qualquer outra coisa. Você não está encontrando nas Escrituras? Então consulte, seja lá qualquer coisa que for, né? E o Senhor, Ele diz: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultará os mortos? E a resposta é: não! A favor dos vivos se consultará a palavra viva de Deus. Não é? Segundo ponto foi, então, suficiência das Escrituras para vivermos a vida de santidade e maturidade cristã, e ela é suficiente também para nós termos tudo aquilo que precisamos para compreender a obra redentora e salvadora do nosso Senhor. Então as Escrituras são suficientes para nós, irmãos. Terceiro ponto: ainda há revelação nos dias de hoje? E aí, irmãos? Eu não vou deixar ninguém responder não, porque eu tenho medo das respostas aqui. Ainda há revelação divina hoje?
Essa é uma pergunta que geralmente nós nos fazemos à medida que nós conhecemos outros arraiais, não é? Na minha última pregação aqui, eu citei o Paul Washer, né? Todos vocês se lembram? Não sei se não lembram. Eu vou me lembrar, eu vou lembrar vocês, tá? O Paul Washer, ele conta uma história que em determinado dia ele determinou que naquele dia ele faria tudo aquilo que Deus quisesse que ele faria. Falou assim: hoje, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E ele contando que ele estava andando pelo campus da universidade, né? E foi assim que eu disse, tá? E ele disse que Deus falou com ele. Deus falou com ele para que ele falasse com uma certa senhora. E eu disse no final da pregação que tudo isso estava dentro da teologia reformada que nós confessamos e cremos. Certo? E agora? O que isso quer dizer? Eu não anotei nada aqui a respeito disso. Irmãos, é óbvio, tá? É óbvio que Deus não falou audivelmente com ele, tá? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia quando se usa essa linguagem. Se as Escrituras são suficientes e nas Escrituras nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida cristã e para a redenção, então, qual é a necessidade ou por que teríamos ou buscaríamos algo a mais do que isso? Isso pode implicar que talvez nós confessamos que ela não seja tão suficiente assim. Mas, voltando ao Paul Washer, né? Em qual sentido Deus fala conosco nesse sentido que o Paul Washer usou? Irmãos, à medida que nós temos as Escrituras, à medida que nós lemos as Escrituras, à medida que nós nos aprofundamos nas Escrituras, se lembra que no início da pregação eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele é uma pessoa habita em nós, uma pessoa que fala, uma pessoa que se move, ela não é inoperante. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, à medida que o Paul Washer ele se coloca à disposição de Deus e fala: eu estou aqui para fazer a sua vontade, e você sabe disso. Tá? Eu estou falando isso porque você sabe disso. Porque muitas vezes nós agimos dessa forma. O Paul Washer sabe que ele tem que falar com as pessoas. Tá? Ele se coloca à disposição porque ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe os deveres de um cristão. Ou ele sabe as ordens do Senhor. Ou ele sabe o que o Senhor espera dele. Então, nesse sentido, o Paul Washer está andando pelo campus. E ele vê aquela senhora. E então, o Espírito Santo, ele lembra as Escrituras para ele. E o move nessa direção. E o move nessa direção. Você tem um dever a fazer. Você tem uma ordem a cumprir. Cumpra essa ordem agora. Olha, tem aquela senhora ali. E nós agimos, eu acredito aqui que todos aqui já experimentaram isso de alguma forma. Né? E a nossa resposta nem sempre é agradável a Deus, porque nós fugimos, não é?
Mas é nesse sentido. Ainda há revelação divina hoje, e a nossa resposta, ou o que nós entendemos é: não há revelação divina no sentido das Escrituras hoje. Por quê? Porque tudo já nos foi dado. Tudo que nós precisamos, todas as coisas já nos foi dada. E o modo como Deus fala conosco é através das Escrituras. É pelas Escrituras. Se o Senhor quer que você faça alguma coisa, se você não conhece as Escrituras, você vai fazer bobeira achando que está fazendo a vontade de Deus, né? Mas se você conhece as Escrituras, o Senhor vai usar isso a fim de que você cumpra a sua vontade, trazendo lembrança do que as Escrituras falaram, movendo ou incomodando você no sentido de lembrar você o que você deve fazer como cristão. Até mesmo quando lidamos com o pecado e conhecemos as Escrituras, a nossa consciência é despertada, não é? Quando estamos diante de uma tentação, a nossa consciência é despertada. Por que ela é despertada? Porque o Espírito Santo desperta você através das Escrituras, dizendo: isso está contrário ao que eu disse na palavra. Entretanto, deve ser dito que a revelação de Deus continua hoje. Em qual sentido? Deus se revelou na criação. Então, essa revelação, ela está diante de nós. E essa criação continua apontando para Deus. E Deus também, e a revelação continua também na providência, que é a continuação da criação, ou seja, a maneira como Ele dirige a história e o mundo. Desse modo também Deus se revela. Mas não quer dizer que há uma nova revelação de Deus. Tá? É a mesma revelação desde o início, porém sempre sendo percebida de formas diferentes. E outra coisa, a Escritura também é a mesma. Deus continua se revelando nesse sentido, né, da criação, na providência, e o Espírito age no crente quando ele medita na palavra de Deus e o faz conhecer e compreender a vontade de Deus através do processo de renovação da mente. Isso daí também foi dito na pregação, se lembra? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Então, nesse sentido que eu já expliquei, não é? Como a nossa mente é renovada? Ela é renovada à medida que nós nos debruçamos nas Escrituras, à medida que nós conhecemos as Escrituras, à medida que nós lemos as Escrituras ou estudamos as Escrituras, o Senhor usa tudo isso para nos guiar e nos mover na direção da sua vontade. Isso é chamado de iluminação. Através da obra de iluminação, a Escritura é esclarecida em nossa mente e aplicada ao nosso coração, de modo que a compreendemos, desejamos praticá-la e assim nos aproximamos mais de Deus e nos tornamos mais úteis em sua obra. Ainda há revelação divina hoje? Nós respondemos: as Escrituras são suficientes, irmãos. Elas continuam suficientes. Você não precisa de mais nada. Esse é o entendimento da suficiência. Você não precisa de mais nada além do que está nas Escrituras. Porque tudo que Deus queria que nós soubéssemos, Ele já revelou nas Escrituras e Ele usará as Escrituras para nos guiar e nos mover sempre em direção à sua vontade,
como também a nos afastar tudo aquilo que não é a sua vontade. Quarto ponto. A Bíblia nunca esteve limitada ao tempo. Por favor, alguém leia Romanos 15:4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito, incluindo aqui nós estamos em Romanos, né, incluindo as escrituras do Novo Testamento toda, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E isso abrange não somente o povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, ou a igreja no Novo Testamento, ou o povo de Deus, né, nesse espaço de tempo, mas abrange todo o povo de Deus em todas as épocas. Ela não está, as Escrituras, aquilo que foi escrito, não está limitado ao seu tempo. Quando foi escrito, isso daqui serviu somente para essa ocasião. Não. Ela continua significativa para as pessoas de hoje e de sempre, ela continua significativa para o povo de Deus. E do modo como o Senhor usou a sua palavra no passado para denunciar o pecado, para exortar, para encorajar, nas circunstâncias mais diversas, ele continua essas palavras, essas mesmas palavras, elas continuam tendo a mesma importância para nós hoje. Na verdade, não é por isso que temos a pregação? Porque as Escrituras, elas permanecem para sempre, não é? Não lembro o versículo que está isso, mas está lá. As Escrituras permanecem para sempre. Sendo Cristo a última revelação, a última voz, a revelação final de Deus, como está em Hebreus 1. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus revelou e está aqui para o nosso viver, para a nossa salvação, para a nossa caminhada. Isso abrange todas as épocas e todos os tempos. E por fim, irmãos, último ponto, onde seitas sustentam outra fonte de autoridade e impede igualdade com a Bíblia. A Igreja de Roma, por exemplo, desde a sua fundação, a Igreja Romana sustenta outra fonte de autoridade e impede igualdade com as Escrituras, que é a tradição. O catolicismo entende que a Igreja originou a Bíblia. Isso é importante. O catolicismo entende que quem formou a Bíblia, ou quem determinou os livros da Bíblia, foram quem? Foi o catolicismo. Ao invés de, como nós cremos, a Bíblia, as Escrituras originou a igreja, originou o povo de Deus, como nós já lemos aqui, né? Que nós fomos gerados de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Entretanto, entre as duas, tradição e Bíblia, a igreja para o catolicismo tem a prioridade. É a igreja quem vai interpretar as Escrituras. Eles vão perguntar, quem é que interpreta as Escrituras então? Alguém tem que interpretar, então a igreja tem a prioridade, isso leva a várias outras coisas, como a infalibilidade da igreja de Roma. Né? Porque se as Escrituras são infalíveis, para que alguém tenha essa autoridade sobre as Escrituras, essa mesma precisa ser infalível, não é?
E eu acho que isso se aplica aqui à ideia dos dois senhores, não é? Se lembra dos dois senhores? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se devotará a um e desprezará o outro, ou desprezará um e se devotará ao outro. Se você tem duas fontes, uma vai ter que sobrepujar a outra. E geralmente nisso, as escrituras elas são comprometidas. E esta é a base do catolicismo para defender muitas doutrinas que foram criadas pelos concílios, ainda que não estejam nas escrituras, como a Imaculada Conceição de Maria, não é? Quando o Papa fala, quando ele fala oficialmente, né, ex-cátedra. E foi nesse modo que a Imaculada e também a Ascensão de Maria, você está pronto a abraçar isso? A ideia de justificação pelas boas obras e a veneração de Maria e outros santos, e também, através da tradição, a Igreja incluiu no cânon os livros apócrifos no Antigo Testamento, lá, como Macabeus e outros livros que se encontram lá. O Adventismo, irmãos, tá? Isso daqui é oficial, do site oficial da Igreja Adventista. Diz o seguinte a respeito dos escritos de Ellen White. Entre aspas, reafirmamos nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo da Escritura e corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Perceberam? Os escritos de Ellen White são divinamente inspirados também para os adventistas. E esses escritos servem para corrigir interpretações incorretas das Escrituras. Duas coisas. Quem pode interpretar a Bíblia? Quem pode interpretar a Bíblia? A resposta correta é qual? A própria Bíblia, assim que nós afirmamos. Quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? O Diego tem autoridade? Talvez o Renato, né? O Diego não. Ninguém tem autoridade para interpretar a Bíblia. Nós temos liberdade para investigar o que as Escrituras dizem. Interpretar a Bíblia, a regra que segue é a própria Escritura é quem interpreta a própria Escritura. Deus se tornará claro pelas Escrituras. Ninguém tem autoridade para interpretar. E isso vai ocorrer em muitos erros, não é? Esqueci de ler o resto. Comprometemos a estudar os escritos de Ellen White em oração e com o coração disposto a seguir os conselhos e as instruções que ali encontramos, quer individualmente ou em família. Eita, o tempo. Nos pequenos grupos, na sala de aula ou na igreja, o estudo combinado da Bíblia e seus escritos provê uma experiência transformadora e de sustentação da fé. Isso é o que está escrito no site oficial e eu vou correr aqui um pouco. E Wayne Grudem estava confundindo, estava usando o Craig, né? Aponta o resultado de equiparar outros escritos com a Bíblia. Pelo menos você vai encontrar dois erros. A importância dos ensinos da Bíblia é reduzida. Tá? Geralmente a Bíblia vai ficando... E o início de ensinos contrários à própria Escritura. Deuteronômio 32:47 vai dizer assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Qual outro escrito você pode dizer que é a sua vida? Não há nenhum outro, a não ser que você se afaste do ensino das Escrituras. Qual é a outra coisa que você pode dizer?
Isso é a minha vida. As Escrituras dizem que essas palavras não são para nós outros coisas, é a nossa vida. E os erros não ficam só aí, né? Você vai encontrar o livro dos Mormons, você vai encontrar a torre de vigia das testemunhas de Jeová, não é? E você vai encontrar no meio evangélico também, tá? Quando alguém fala, Deus me falou. Perigoso isso, irmão. Poxa, não vou... Tem uma história de uma mulher, eu estava trabalhando, e eu estava saindo com o carro dirigindo, a mulher me parou o carro, veio falar comigo, falou assim, olha, Deus me falou que você precisa ir no médico. Falei, obrigado. Saí, meu irmão estava do lado, eu olhei para meu irmão nem crente, né? Eu falei, e aí? Você acha que eu devolvi ela ou não? E aí? O conselho é bom, né? Se fosse um conselho, a minha esposa deve estar achando bom o que aquela mulher disse, né? Eu não sei nem qual foi a última vez que eu fui, irmãos. Se for a palavra de Deus, e aqui é atenção, Se for a palavra de Deus, eu estou em rebeldia? Estou em rebeldia, não é? Agora, quem me garante que Deus falou? Você vai deixar a sua mente ser cativa por incertezas? A sua consciência deve ser cativa unicamente ao que a palavra de Deus diz. E as Escrituras, irmãos, as Escrituras, não é alguém chegou aqui e falou, isso daqui é a palavra de Deus. Não. Isso daqui, além do Senhor falar através dos profetas, dos apóstolos, tudo isso daqui foi com a confirmação e o testemunho do próprio Deus. O próprio Deus testificou a sua palavra. Se você ler Hebreus 2, você vai encontrar lá. Como é que é? Ai, não vai dar tempo de eu abrir. Hebreus 2, verso... como escaparemos, verso 3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, a qual nos foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois pelos que a ouviram, dando Deus testemunho por sinais, prodígios, vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, as Escrituras, elas têm o testemunho de Deus, elas têm o selo de Deus. E como isso funciona? Deus falou através das pessoas e Ele confirmou isso. Como? Por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições. Você lembra Moisés? Eu vou lá ao povo e eles não vão acreditar. E o Senhor fala o quê? O que você tem na mão, Moisés? Joga no chão. Se eles não acreditarem ainda, Senhor, transforma água em sangue lá, eu não lembro. Mas o Senhor confirmou isso através de sinais e prodígios, no sentido de você pode confiar, isso é a palavra de Deus. Isso é a minha palavra, né? Isso é a minha palavra. Você pode confiar e colocar a sua confiança nisso. Deixa eu correr, irmãos, para as implicações. Não vou conseguir terminar aqui, não. 2 implicações, irmãos, práticas importantes. A suficiência da Bíblia implica que, para qualquer questão ou julgamento que enfrentemos como cristãos individuais, devemos buscar respostas na palavra de Deus. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Né? Isso não significa negar que outras fontes forneçam algum auxílio.
Tá? Porque não somos espíritos encarnados, mas seres físicos. Isso daqui. Mas seres físicos vivendo em comunidade com outros semelhantes a nós. Porém, o mundo não pode nos oferecer soluções reais para problemas de culpa, escravidão do pecado, alienação de Deus, frieza e sequidão espiritual, falta de alegria e comunhão com Deus e assim por diante. Quando necessitamos de sabedoria, nós ouvimos Tiago dizer: peça a Deus, que a todos dá livremente, né? E buscá-la avidamente de sua boca, como Provérbios 2. Lê Provérbios 2, do versos 1 ao 5. Você vai ver lá. 1 ao 6. Segunda implicação. Líderes da igreja também devem ter muito cuidado para edificar suas igrejas somente com o alimento que o Senhor proveu ao seu povo, que é as Escrituras. Até mesmo nos círculos evangélicos não carismáticos, a suficiência da palavra de Deus tem sido significativamente minada por aqueles que buscam edificar a igreja por meio de sabedoria humana, não é? Questões de crescimento da igreja, fórmulas de crescimento da igreja, ou escritos filosóficos, ou outras coisas que, embora possam ter as suas importâncias, elas não são alimento para a igreja que Deus proveu. O que Deus proveu para a sua igreja foi a sua palavra. Eles dependem de métodos humanos para juntar multidões, ganhar seguidores e manipular contribuições financeiras e o culto. Eles confiam nas ideias do homem para estimular a alegria emocional e relacional dos membros de sua igreja. E terminamos com a conclusão, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, não faça agora. Pode fazer depois. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu disse. Se for muito difícil, eu passo a bola ao pastor Maurício ou pastor Jonas. Se eu souber, eu vou ficar muito feliz de ajudar o irmão. Tá? Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós temos nas Escrituras vida. Nós temos a nossa vida, né? João 17:17, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado por nos dar alimento sólido, nós encontramos na tua palavra. Dependemos de ti para entendermos e compreendermos e pedimos graça para tal. Nos ajude e nos dê da sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém.